Olá a todos meus alunos das Ciências Biológicas e da Biomedicina, de Histologia. Aqui é a professora Mariana e a aula de hoje é sobre tecido muscular. O tecido muscular apresenta pouco material extracelular, porque as células estão bem juntas, não são células justapostas como o tecido epitelial, mas esse espaço entre as células musculares é bem pequeno, fornecendo somente o espaço para as fibras reticulares, mantendo essas células bem unidas. O tecido é formado por células alongadas, com filamentos contráteis intracitoplasmáticos. São também chamados de miofibrilas. O tecido muscular é originado do mesoderma, e no organismo humano existem 3 tipos de tecidos musculares. É o músculo estriado esquelético, conectado ao esqueleto, o músculo estriado cardíaco, que forma grande parte do coração, e o músculo liso, presente nos órgãos viscerais. Então, antes de começar a falar sobre o tecido muscular, eu vou falar a respeito da fibra muscular, que é a mesma coisa de eu estar falando sobre célula muscular. Quer dizer que, então, célula e fibra muscular são as mesmas coisas, tá? Eu vou falar um pouquinho antes sobre a fibra muscular, porque é uma célula diferente das outras células do organismo. A fibra muscular é uma célula extremamente diferenciada. E quando eu digo diferenciada, não é porque a morfologia dela é diferenciada, não. É uma célula que a gente diz que ela tem muita especialização. Para realizar a sua função, assim como, por exemplo, o neurônio, essa célula precisa mudar muito no seu metabolismo, da sua estrutura como célula. Portanto, elas são classificadas como células perenes. Uma vez que elas são formadas no organismo, essas células não mais realizam mitose, elas não mais realizam proliferação celular, justamente por causa dessa condição de célula bastante diferenciada, especializada. Né? Diferente das outras células, por exemplo, como células epiteliais, células do tecido conjuntivo, osteoblastos, que são as células do tecido ósseo. Essas células têm um certo grau de diferenciação, mas elas ainda carregam a capacidade de proliferação. Essas células são ditas estáveis, né, do organismo. Já as células, a fibra muscular, principalmente a fibra muscular estriada, assim como o neurônio, são células perenes. Uma vez formadas por um organismo, elas não mais fazem proliferação, mais divisão celular. Ok, então quando eu falo célula muscular ou fibra muscular, eu estou falando da mesma estrutura de uma célula, né? O sarcolema é o nome que se dá para a membrana plasmática da fibra muscular. O sistema T são sistemas de invaginações do sarcolema, ou seja, da membrana plasmática dessas células, formando túbulos, como se fossem canais entre as miofibrilas. Isso quer dizer que o sarcolema, ele penetra para o interior da célula, né? Forma como se fosse um canal para o citoplasma, para dentro do citoplasma, se comunicando com as miofibrilas, que são os filamentos contráteis. O retículo sarcoplasmático é o nome que se dá para o retículo endoplasmático liso. Liso. Aquele retículo endoplasmático que não apresenta ribossomos na sua parede. Né? Aqui ele tem uma função específica, que é o armazenamento de cálcio. E ele vai encontrar esse retículo sarcoplasmático, né, que armazena cálcio, vai ter em vários pontos
vão se comunicar com esse sistema T e também com as miofibrilas. Então, o sistema T é a invaginação lá da membrana plasmática, do sarcolema, junta, fica bem pertinho do retículo sarcoplasmático e das miofibrilas. E, por fim, o sarcoplasma. Quando eu digo sarcoplasma, eu estou me referindo ao citoplasma da fibra muscular. Alguma dúvida até aqui? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Então, vamos lá. Aqui o músculo estriado esquelético. Tá? O músculo é formado por vários feixes. Os feixes, como esse aqui todo, é um feixe muscular, é formado por várias fibras musculares. A fibra muscular, lembrando que cada fibra muscular é uma célula muscular, ok? Essa aqui, então, é uma célula muscular, uma fibra, apresentando aqui, olha, o núcleo, no seu sarcoplasma, né? Vamos encontrar grande quantidade de miofibrilas. Os miofibrilas são os filamentos contráteis, que ficam dispostos aos filamentos de miosina e actina, tá? Para fazer a contração da fibra muscular. Aqui no sarcoplasma nós vamos encontrar também uma grande quantidade de mitocôndrias, o retículo sarcoplasmático e o sistema T, ou sistema de túbulos, né, que é a invaginação do sarcolema. Lembrando que sarcolema é a membrana plasmática da fibra muscular, ok? Mais uma vez aqui também nessa figura mostra a origem, né, do tecido muscular, que é originário das células embrionárias, que vão formar as células mesenquimais. Essas células mesenquimais se diferenciam em mioblastos, tá? E os mioblastos se diferenciam em miotubos. Elas vão se agregando umas células nas outras, ficando apenas com um pouquinho de tecido conjuntivo ao redor, né, rico em fibra reticular, para formar, então, essa massa, né, de células unidas que vão funcionar, certo? Como contração. Bom, então, nos organismos dos animais, existem 3 tipos de músculos: músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e músculo liso. O músculo estriado esquelético vão apresentar células longas, ou seja, fibras musculares longas, compridas, cilíndricas, multinucleadas e a localização desses núcleos são periféricos, encostados no sarcolema. Então, cada fibra muscular apresenta de 3 a 4 núcleos, tá? Mais de um núcleo. No seu interior, no sarcoplasma, contém muitos filamentos contráteis, os filamentos de miosina e actina, que estão dispostos paralelamente. E é justamente a disposição desses filamentos contráteis que formam as estriações transversais, as faixas escuras intercaladas de faixas claras. E é justamente que dá a classificação a esse tipo de músculo, músculo estriado esquelético. Essas fibras, essas células são inervadas tanto por fibras sensoriais, agora eu estou falando de fibras nervosas, né? Fibras nervosas sensoriais e fibras nervosas motoras. As fibras nervosas motoras saem lá do córtex cerebral, portanto, esse controle é voluntário. Isso quer dizer que a pessoa tem que estar consciente de qual movimento que ela vai realizar. Lembrando que o músculo estriado esquelético apresenta as estriações e é chamado de esquelético porque
corresponde aos músculos que estão conectados aos ossos. A grande maioria desses músculos, músculo estriado esquelético, está ligado, está conectado ao esqueleto. A contração desses músculos é uma contração rápida, vigorosa e descontínua. Quer dizer que ela acontece o potencial de ação, a fibra muscular contrai, então ocorre o deslizamento das miofibrilas, ela se contrai, mas logo depois que isso acontece, ela volta ao potencial de repouso e vai então se relaxar. Ela não fica muito tempo contraída. Professora, mas como assim? Se eu quiser contrair um músculo e deixar ele totalmente contraído, ele vai continuar? Sim, mas isso quer dizer que a fibra motora está enviando toda hora, ou seja, a todo segundo, um estímulo para manter o potencial de ação nessa fibra muscular, nessa célula muscular, mantendo-a, então, contraída. Se esse envio, se esse estímulo vindo da fibra motora cessa, rapidamente a contração também cessa. Então, há uma contração rápida, vigorosa e... Essa é uma fotomicrografia de microscopia óptica, microscopia de luz, mostrando então os dois cortes de músculo estriado esquelético. Este corte aqui corresponde ao corte transversal da fibra, que dá para ver bem a localização do núcleo, o núcleo bem abaixo aqui do sarcolema, bem na periferia. Muitas vezes a gente pode ver mais de um núcleo, porque se ele estiver no mesmo nível, né? Então vai ficar no mesmo corte. Então aqui as fibras transversais. No corte transversal eu não consigo ver, não consigo observar a estriação. Eu só consigo observar a estriação no corte longitudinal. Então, aqui no corte longitudinal, ó, eu vejo o núcleo bem perto do sarcolema e vejo as estriações, faixas claras e faixas escuras intercaladas. Isso se dá por conta da disposição das miofibrilas. Então, a fibra muscular ou célula muscular é alongada, também chamada de fibra muscular, já disse isso. As fibras musculares se agrupam em feixes e vários feixes formam um músculo. Então, cada bolinha dessa daqui, ó, cada bolinha dessa daqui é um feixe. O feixe é formado por várias fibras. A fibra muscular é uma dessa daqui. E dentro da fibra existem diversas, milhares de miofibrilas, ou também chamados de miofilamentos, tá? Várias fibras musculares formam um feixe e vários feixes formam o músculo. Ao redor do músculo existe uma capa de tecido conjuntivo. Capa de tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo é reticular, ou seja, ele é rico em fibras reticulares. Esse tecido conjuntivo que envolve o músculo inteiro é chamado de epimísio. Cada feixe, cada grupo de fibras musculares também está revestido por tecido conjuntivo rico em fibra reticular. Deixa eu ver aqui, cadê o feixe epimísio, que é o que reveste o músculo todo. O que reveste cada feixe é chamado de perimísio.
O perimísio envolve, então, os conjuntos de feixes de fibras musculares. Aqui. E cada azulzinho desse daqui, tá vendo? Cada filamento longo desse aqui, azul, é uma fibra muscular. Esses pontinhos pretinhos são os núcleos da fibra muscular. Cada fibra muscular também está envolta. Aqui tem essa coloração amarela, que é o tecido conjuntivo reticular, que é chamado de endomísio. Na verdade, corresponde a mais uma faixa, uma faixazinha de fibras reticulares, tá? Que vai envolver e anexar, então deixar grudadinhas uma fibra muscular na outra. Mas, obviamente, que por entre esses feixes e essas fibras musculares passam vários milhares de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e também fibras nervosas, tá? Para estimular a célula e tal. Aqui, capilar, nutrição, fibras musculares, mais capilares, tudo. Então, cada fibra muscular é envolvida pela lâmina basal, rica em fibras reticulares. Por favor, não confundam fibra muscular com fibra reticular. Fibra reticular, fibra colágena, fibra elástica não são células. São apenas proteínas fibrosas que têm cada uma a sua característica. Nesse caso de fibra reticular, lembrando que as fibras reticulares são mais rígidas, formam o arcabouço do tecido. Mantendo, então, as fibras reticulares mantêm uma célula unida à outra. Aqui eu estou falando de fibra muscular, certo? Estou falando da célula muscular, que corresponde a uma fibra muscular. Os feixes de fibras são envolvidos por tecido conjuntivo reticular, rico em fibra reticular, onde são encontrados também vasos sanguíneos, linfáticos, nervos e células como os fibroblastos. Forma então o perimísio, tá? O perimísio que está ao redor dos feixes. O músculo inteiro também é recoberto por tecido conjuntivo, chamado de epimísio. Bom, as miofibrilas são então os filamentos de actina e miosina presentes no sarcoplasma da fibra muscular, no interior dessa fibra muscular. A disposição dessas miofibrilas na célula formam as faixas escuras e faixas claras. Vocês podem observar aqui nessa fotomicrografia, aqui em roxo mais escuro é o núcleo, bem achatadinho, né? Outro núcleo aqui embaixo. Tá? As faixas escuras intercaladas de faixas claras. Vocês podem observar que tem uma faixinha escura que é mais fininha. Eu vou falar sobre ela agorinha, tá? Faixa escura, faixa clara, faixa escura, faixa clara. Aqui corresponde, então, essas faixas escuras intercaladas de faixas claras e vice-versa. Bom, então estamos falando aqui da disposição dos filamentos de miosina e filamentos de actina. Os filamentos que estão corados aqui em verde são os filamentos de actina. Esses filamentos de actina, eles estão conectados entre si por umas proteínas que formam essa linha chamada de linha Z, essa linha vertical. É a linha Z. A partir da linha Z, surgem ou saem os filamentos de actina para a direita
e para a esquerda. Milhares e milhares de filamentos de actina saem para a direita e para a esquerda, certo? E esses filamentos vão até mais ou menos aqui. Até aqui. O filamento de cá sai da linha Z e vai até aqui, mais ou menos, certo? Entre os filamentos de actina, existem os filamentos grossos, que são esses filamentos que estão corados aqui, coloridos de roxo não, é um rosa. Então, esse aqui do meio são os filamentos de miosina. Esse aqui. Eles vão daqui até o outro lado, quase chegar lá na linha Z, certo? Portanto, as faixas escuras correspondem à parte que os filamentos de actina estão sobrepostos com os filamentos de miosina. Filamento de actina sobreposto com o filamento de miosina. Aqui corresponde a essa parte aqui. Forma, então, a faixa escura. Forma a faixa escura, que é chamada de faixa H. Desculpa, faixa H não, faixa A. H é essa pequena faixinha aqui que só tem miosina, só tem filamento grosso. É a faixa H. Tá vendo? A actina vem até aqui, a outra actina vem até aqui. Esse que sobra aqui no meio é a faixa ou zona H. Tá? Filamento de miosina sobreposto com filamento de actina forma a faixa A. Toda esse filamento escuro, essa parte escura aqui. E a faixa I corresponde só à actina, junto com a faixa Z. Aqui. Então, onde os filamentos de actina saem daqui, ó, da faixa Z até aqui, onde inicia o filamento de miosina, a actina sai daqui até aqui, onde inicia o filamento de miosina. Tá? Essa parte mais clara, então, é a faixa I. Faixa I é a parte mais clara. Faixa A, a parte mais escura. Certo? Linha Z, da onde partem os filamentos finos, ou filamentos de actina. Os filamentos grossos são os filamentos de miosina, e eles ficam, então, intercalados aos filamentos de actina, aqui bem na parte do meio. Certo? De uma linha Z até a outra linha Z é chamado de sarcômero. É a unidade contrátil, da fibra muscular. Bom, o retículo sarcoplasmático serve de local de armazenamento de íons cálcio. Esses íons cálcio são necessários para a contração muscular. Esse localzinho aqui, que vocês estão observando, que eu estou circulando agora, é a tríade. Essa tríade é formada pela união dos túbulos T. Lembra o que é túbulo T? É a invaginação do sarcolema, tá? Com o retículo sarcoplasmático, que armazena cálcio, retículo sarcoplasmático, mais a linha, não é bem o filamento de miosina e actina, é mais o filamento de actina, né? Então, a linha Z, que é o local de onde partem os filamentos de actina. A tríade é formada, então, pela linha Z, retículo sarcoplasmático e invaginação, ou chamado também de túbulos T. Tá? É justamente aqui, nessa tríade,
que se inicia a contração muscular. Filamentos. Então, filamentos ou miofibrilas, né, são formadas pelos filamentos grossos e filamentos finos. Os filamentos grossos correspondem aos filamentos de miosina, esse aqui em rosa. Os filamentos finos são formados pelos filamentos de actina. São chamados de filamentos de actina, mas na verdade são formados por 3 moléculas proteicas diferentes. Então tá aqui o filamento fino de actina em azul, esse aqui, e esse em rosa, o filamento grosso, o filamento de miosina. O filamento grosso é formado por várias moléculas de miosina unida. Cada molécula de miosina é uma dessa daqui, ó, que tem uma cabeça e uma cauda, lembrando um taco de golfe. Tá vendo? Uma cabeça e uma cauda. Aqui, como são várias moléculas juntas, fica um filamento grosso, chamado então filamento de miosina. O filamento fino, filamento de actina, é formado por 3 moléculas proteicas diferentes. A actina, que é essa molécula, essa proteína globular, aqui é a actina, vou colocar só o Azinho. A tropomiosina, que é essa proteína aqui em helicoidal, em amarelo, é a tropomiosina. Não ficou muito bonito não, mas dá para entender. Tropomiosina. E o complexo troponina, esse em azul, é o complexo troponina, que é formado por 3 subunidades. Tá aqui esse complexo, certo? Então, filamentos grossos de miosina são formados por várias moléculas de miosina unidas, desse jeito aqui. A cauda fica esticadinha e a cabeça desta maneira. O filamento fino, é o filamento de actina, é formado por 3 moléculas proteicas. A molécula de actina são proteínas globulares, a tropomiosina, que é essa helicoidal fibrosa aqui, e o complexo troponina.